Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, eu sou a Sil e esse é o canal Litera. Hoje nós vamos falar sobre um livro que eu fiz assim um levantamento. Como vocês estão me acompanhando no canal, vocês sabem que estou fazendo livros que são pedidos nos últimos vestibulares. E eu fiz um levantamento sobre os livros que foram pedidos, e esse livro que eu vou falar para vocês hoje, ele foi uma das primeiras vezes que ele foi pedido em um dos vestibulares, ou se não foi uma das primeiras vezes, fazia algum tempo que ele não era solicitado, que no caso é a Cor Púrpura. A Cor Púrpura, esse livro fala muito sobre preconceito, até então digamos um estereótipo de preconceito que até, como ele foi lançado em 1982, não era muito falado, que é xenofobia, racismo e machismo. Esses são os temas que rondam, que são abordados nesse livro. Então, ele é um livro que foi escrito em cartas. Então, ele é escrito em primeira pessoa. São as cartas que a personagem principal escrevia. Essas cartas, as primeiras cartas que ela escrevia, era direcionada a Deus. Então é como se fosse uma espécie de diário, mas é escrito em cartas. Então é a primeira pessoa, é ela, a personagem, contando o dia dela, como foi, mas em carta, endereçada a Deus, com a intenção, quem sabe, um dia de essas cartas serem lidas. Esse livro, é interessante dizer sobre ele que, como ele foi publicado em 1982, em 1985 ele foi feito um longa sobre ele, Steven Spielberg que dirigiu esse longa. Ele teve muitas indicações ao Oscar, se não me engano foram 11 indicações ao Oscar, mas infelizmente não levou nenhuma estatueta. It's about us. You will always remember, Mr. Naquele momento não levou nenhuma estatueta. Eu era o elenco também, um elenco assim, recheado de pessoas aí famosas. Inclusive tinha um personagem, que foi interpretado pela Oprah. Esse personagem interpretado pela Oprah, ele não é um dos personagens principais, mas também não é um personagem que tem que deixar de lado. O personagem era a Sofia. A Sofia, ela era casada com um dos filhos do senhor, que depois eu vou falar sobre o livro. E Sofia era uma mulher que ela era independente, não era que fosse rebelde, mas ela não queria, ela não era como as mulheres daquela época, daquele momento. Porque o livro ele se passa entre guerras. Deve ter se passado mais ou menos entre 1930. Sofia, ela era uma mulher que ela queria fazer as coisas, mas do jeito dela. Ela não gostava que o marido mandasse ela fazer as coisas da forma que ele queria. Inclusive, o marido, que é um dos filhos do senhor, como já mencionei, ele vai pedir conselho, e o conselho que o senhor, e até mesmo a personagem principal, que é a Sally, dá a ele, é que ele precisa bater nela para ela aprender a obedecê-lo. Ela não era uma pessoa rebelde, ela somente queria fazer as coisas da sua forma, a sua maneira. Então vamos falar da Sally. Sally era a personagem que escreveu as cartas, ela que escrevia as cartas. Primeiro, as cartas que ela escrevia eram direcionadas a Deus, ela fazia as escritas todo dia. Depois ela começou a escrever as cartas direcionadas à sua irmã Nete. Sally era uma moça muito simples, uma pessoa muito mesmo simples. Não tinha beleza, não tinha nada assim em Sally que chamasse atenção. Ela sofreu muito. Aos 14 anos ela foi abusada pelo pai, que na verdade, com o decorrer do livro, vai descobrir que não é o pai dela, que não era o pai verdadeiro, era o padrasto dela. Mas até o momento, então, ela achava que aquela pessoa que estava ali criando ela, juntamente da mãe, era o pai dela. Ela é abusada, e desse abuso, não foi só uma vez, foram vários abusos, ela acaba tendo 2 filhos. E esses filhos, ele não quer os filhos, ele também não dá nenhuma opção para ela, e ela não tem opção, porque ela é uma moça muito simples, ela faz o que as pessoas mandam, ela não tem noção do que é certo, do que é errado até aquele momento, ela ajuda a mãe, ela faz o que precisa ser feito. Então esse padrasto, na verdade, ele acaba dando um jeito nessas crianças, levando as crianças, ela nem tem nenhuma convivência, não tem conhecimento, não sabe como elas são, não sabe nada desses filhos dela. E Sally era muito apegada à irmã dela, Nete, a sua irmã, falava que era a irmã bonita e a
irmã inteligente. Então, em um certo momento, o senhor Alberto, ela não coloca o nome dele no livro, ela vai falando senhor, depois no meio do livro, quando uma outra personagem entra, que a gente consegue descobrir que o nome dele é Albert. Então, esse senhor, ele precisava de alguém, ele era viúvo e precisava de alguém para cuidar dos filhos dele. E ninguém queria cuidar dos filhos dele, porque os filhos dele eram muito mal educados, então ninguém queria. E ele acabou ficando de olho em Nete. Mas o pai de Nete, pai de Sally, não quis que Nete se casasse com ele e falou para ele casar com Sally. E ele indagou, mas o que eu vou casar com essa mulher? Essa mulher não serve para nada. E o pai falou, pelo menos para cuidar da casa e das crianças, você vai ter alguém. E foi o que acabou acontecendo. Então Sally casou com o senhor, praticamente ela cuidava da casa e das crianças. A Nete foi junto com ela, foram juntos. Só que como o senhor ficava rondando a Nete chegou um momento que ela chegou para Sally e falou, Sally, o melhor eu ir embora, não tem condições de eu ficar aqui com você. Eu amo muito você, elas eram muito apegadas, muito chegadas, mas a Nete não conseguiu continuar naquela maneira, então ela falou para a Sally que ela precisava ir embora. E o senhor Albert, o marido da Sally, ele era um homem muito amargo. Ele já tinha casado, né, tem esses filhos, a esposa dele tinha falecido, mas ele teve um grande amor, que foi a Shug. Então, a Shug Avery, ela foi o grande amor da vida dele. Então, a Shug acaba ficando doente e vai ser tratada lá na fazenda dele. Ele e a Sally começam a cuidar da Shug. Então, ele fica feliz, ele muda totalmente. E todos aqueles cuidados de esposo, de marido que ele precisava dispensar para a Sally, ele acabava dispensando para a Shug. Então a Sally ficou meio mais perdida do que ela era, né? Porque ela não entendia que ela tinha um relacionamento com ele, era a esposa dele, cuidava da casa, cuidava dos filhos, sofria, apanhava, porque quando ele tinha raiva de alguma coisa, ele batia nela, não tinha motivo, mas a raiva dele, quando ele descontava, era descontando em Sally. Então, a Shug, ela é um grande amor do Albert, inclusive ela tem 3 filhos, e os 3 filhos que ela tem são do senhor Albert. Mas a Sally também acaba tendo uma admiração muito grande por Shug. Shug é uma cantora, é uma mulher bonita, é uma mulher despojada, é uma mulher extrovertida, é uma mulher avançada para a época. É totalmente diferente de Sally, que é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que concorda com tudo, que obedece, que abaixa a cabeça para tudo. Então ela começa a ter uma admiração por Shug e isso acaba aproximando as duas. Como elas têm essa aproximação, Shug acaba descobrindo que a irmã de Sally, a Nete, escrevia muitas cartas para ela. Só que o senhor não mandava, não entregava as cartas a Sally, porque ele tinha medo que Sally fosse embora, de Sally ver o que realmente estava acontecendo. Então, o que aconteceu com a Nete? Vamos falar da Nete primeiro para vocês entenderem por que ele não queria entregar as cartas para Sally. Nete, a irmã inteligente da Sally, ela foi trabalhar com um casal de missionários. E esses missionários foram morar na África. E por obra do destino, ou obra de Deus, né, nós não podemos dizer o porquê aconteceu isso, mas foi uma coincidência muito, muito grande mesmo. Esse casal, eles não tinham filhos. Então, os 2 filhos que eles adotaram, eles eram os filhos de Sally. Inclusive, Nete acabou sofrendo muito em relação a isso, porque todos falavam que as crianças eram muito parecidas com ela. Inclusive, a esposa do missionário, Samuel, a esposa dele, ela chegou a conversar com os dois, chegou a conversar com Nete. De início, elas tinham uma certa amizade. Mas depois, com tantos comentários, as pessoas falando que as crianças eram muito parecidas com ela começou a ficar meio desconfiada e chamou os dois a conversar, pediu para eles jurarem diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, que eles não tinham nada, que nunca tiveram nada, que não eram filhos dela, dos 2 no caso. E Nete jurou, falou que não era, mas Nete não contou que os filhos eram da sua irmã. Até aquele momento ela não contou. Então, certo dia, Samuel resolve contar a história toda, como ele adotou essas crianças. Ele conhecia o padrasto da Sally, o padrasto da Nete, e ele contou toda a história, inclusive de como o pai delas faleceram, e como ele usurpou
Na verdade, o padrasto ele usurpou das terras. Aquelas terras que ele vivia, que ele cuidava, não eram deles. Não era dele, era da família da Célia, era do pai e da mãe. Como a mãe depois faleceu, não ficaram sabendo em relação à mãe, a mãe não falou nada, não abriu nada para elas. Esse Samuel, que adotou as crianças, ele ficou sabendo porque antes dele ser missionário, ele tinha amizade com o padrasto das meninas, né, da Célia e da Nete. E quando ele adotou as crianças, o padrasto contou toda a história, o que aconteceu, como que chegou àquele ponto, por que ele estava casado com a mãe das meninas. Então aquelas terras que ele cuidava eram de Célia, eram de Nete, eram as terras e uma loja. E descobrindo isso, Nete coloca na carta. Então tudo que ela descobria, tudo que ela sabia e o seu dia a dia, ela escrevia e mandava para Célia. Só que Célia não recebia porque o senhor tinha medo que ela recebesse as cartas. E como eu falei, a Chung se aproximou do senhor, o senhor fazia tudo o que ela queria. Então ela conseguiu essas cartas e essas cartas ela entregou a Célia. E a Célia acabou descobrindo a verdade, ficou sabendo que os filhos dela estavam bem, estavam sendo bem tratados. E a partir daí, desse momento que ela descobre que a irmã manda as cartas para ela, se comunica para ela, mas o senhor não permite, não entrega a ela as cartas, a raiva que ela tinha dentro dela, a raiva que ela sentia da situação de vida dela, ela vai aumentando. Então, daí, a partir desse momento, ela começa a desafiar o senhor. Inclusive, o senhor fica até com um pouco de medo, estranha como que ela está tendo aquela reação. E ela é apoiada por Chung. Então, Chung apoia ela e essa raiva que ela tinha contida dentro dela vai aflorar. Após tudo isso, foi a gota d'água. A irmã dela era tudo que ela tinha. Elas eram realmente muito apegadas, então era tudo que ela tinha. O que ela mais queria era estar com a irmã, ter a irmã por perto. No entanto, como eu falei, no início do livro, as cartas que ela direcionava a Deus. E depois de um certo momento, quando ela descobriu as cartas da irmã, que ela começou a ler, ela também começou a escrever para a irmã. Só que essas cartas também não eram enviadas. E a partir daí, então, ela começou a escrever para a irmã, então ela começou a entender que ela tinha alguém, que ela tinha irmã e a irmã que ela tanto amava. E a raiva dela contra o Senhor ficou grande e ela acabou tomando uma decisão. Ela acabou falando que ia embora. Ela vai embora com o Chung, elas vão para o Memphis e a vida dela dá uma reviravolta. Uma pessoa que falavam que ela não servia para nada, que ela não prestava para nada, ela começa a confeccionar calças e as calças dela começam a fazer um grande sucesso. E a família toda, todo mundo começa a usar as calças dela, as calças que ela mesma confecciona. E até aquele momento ela está fazendo maior sucesso com as calças, com as coisas que ela está criando, que ela está fazendo, uma coisa que saiu dela. Mas mesmo assim ela não percebe. E ela fica pensando, o que eu vou ficar fazendo aqui, vivendo do dinheiro da Chung, fazendo essas calças e tudo mais. Até que ela entende, cai por si, que aquelas calças que ela está fazendo é um negócio dela. Então ela começa a fazer mais sucesso ainda, ela começa a contratar pessoas para trabalhar com ela. Então aquela vida daquela pessoa que ficou lá, que era sofrida, não que todo o sofrimento tenha passado, toda a angústia tenha passado, mas aquele sofrimento pesado de depender de alguém, de ser maltratada por aquela pessoa, então mudou. Então a vida dela mudou. E após a morte do padrasto dela, a mulher que vivia com ele entregou as chaves da casa para ela. É um momento bem legal do livro. Ela entrega as chaves da casa para Célia, e a Célia não acredita. Como ela já sabia da história que tudo era do pai, não do padrasto, que era do pai verdadeiro, as terras, a loja, era do pai verdadeiro. Quando o padrasto morre, ela nem imaginava que aquilo ia ficar para ela. Então ele não deixou nada registrado. O que tinha dentro da casa, móveis, objetos, coisas pessoais, a companheira do padrasto levou. Mas a propriedade em si, a loja, era da Célia. E a Célia falou, mas o que eu vou fazer com aquela loja? O que eu vou vender naquela loja? Que foi quando a Chung falou, o pessoal falou para ela, você vai vender suas calças. Então Célia ali começou a ser realizada. Agora ela já tinha uma casa, ela tinha
as terras dela, ia ter a loja dela, ia ter a renda dela. Só faltava a Nete, só faltava a irmã dela, a irmã que ela tanto amava. E como o livro se passa no período antiguerras, houve um boato, chegou uma notícia de que um navio tinha sido atacado e que provavelmente a Nete e a família estariam ali naquele navio e que ela teria morrido. Então foi essa notícia que o senhor levou até Sally, mas Sally não aceitou. Sally não aceitou, ela falava que ela ainda sentia a irmã. Ela continuou escrevendo as cartas dedicadas, nomeadas, endereçadas à irmã. Ela continuou escrevendo até o momento que ela achasse que ela teria que fazer aquilo. Não importava se viesse o senhor, se viesse Sugar, se viesse qualquer outra pessoa falar que Nete havia morrido, porque para ela, no coração dela, os sentimentos dela, isso não tinha acontecido. Elas ficaram muitos e muitos anos escrevendo as cartas. A Sally até leu as cartas dela e tudo mais, mas Nete não sabia nada sobre a irmã, porque o senhor não enviava as cartas. Sally e o senhor, depois que Sally mudou, depois que Sally cresceu, houve uma grande mudança na forma dela de pensar, na forma dela de ser. Aquela raiva que ela tinha do senhor acabou. Então os dois começaram a ter não voltaram a ser marido e mulher. Ele até tentou voltar com ela, tentar ser um casal, mas Sally não queria, mas eles continuaram tendo uma boa relação. Inclusive o senhor mudou muito também. Sally voltou a morar nas terras dela, cuidar da casa dela, ele ajudava ela, ele já sabia costurar, ele falava que ele sabia costurar quando ele era criança, mas ele passou a fazer as costuras, inclusive até camisas, ele passou a confeccionar para ajudar a Sally não ficar vendendo só calça. Então ele passou a ajudar ela. E como a gente está caminhando para o final do livro, eu não vou falar o que aconteceu, porque vocês vão precisar ler esse livro, e esse livro é muito bom. É triste, é muito triste, mas a gente consegue também tirar uma lição desse livro, uma lição de esperança, uma lição de amor, principalmente desse amor que existia entre as duas irmãs. Um fato interessante que aconteceu em 1982, quando esse livro foi lançado, foi que o Brasil recebeu pela terceira vez a visita do imperador do Japão, Naruto. O que é apenas existir? Esqueça seus amigos e lute por si. Brincadeira, não é o imperador Naruto, falando sério, é o imperador Naruhito. Era a terceira vez que ele vinha ao Brasil, ele era muito jovem e ele era um instrumentista. Então quando ele chegou em São Paulo, tinha a orquestra tocando, então ele tocou junto com a orquestra, foi um grande acontecimento. E ele tem um livro, um tradutor, um intérprete que acompanhou ele nessa viagem, que se chama Kizuna, que significa laços. Nesse livro ele relata os laços que a família imperial japonesa tem com o Brasil. Então, em 1982 ele passou por São Paulo, Rio, Paraná, por alguns estados, não todos os estados, mas por alguns estados. Então esse é um relato relacionado a esse livro, A Cor Púrpura, o lançamento de Cor Púrpura, que foi em 1982. Então pessoal, o canal termina aqui esse vídeo. Como eu falei, eu estou fazendo uma retrospectiva de livros que são pedidos em vestibulares. Fiz um levantamento dos vestibulares dos últimos anos, FUVEST, UFSC, UFPR, entre outras, e a listagem ela não tem muita mudança, né? Então, mas só que a gente também não sabe que livro vai ser pedido para os próximos anos, mas fica aí a dica, se você tem interesse em se preparar, se você quer conhecer mais sobre a literatura, fica a dica e se inscreva no canal, mantenha sua leitura em dia.